12 sinais espirituais de que sua alma está tentando guiar seu caminho, e você precisa escutar. Quando a alma quer nos guiar, ela não começa com luz, começa com ausência. O primeiro sinal nunca é uma revelação gloriosa, é o silêncio. É aquele momento em que tudo o que antes te preenchia começa a se dissolver sem explicação. Amigos, sonhos, lugares, metas, nada parece mais encaixar. É como se o mundo tivesse perdido a cor. Você tenta se agarrar ao que sempre funcionou, mas o que antes era refúgio, agora é desconforto. E é nesse ponto que muitos acreditam que estão perdendo o rumo, quando, na verdade, estão sendo chamados para o início de um novo caminho. O vazio, por mais assustador que pareça, é o primeiro toque da alma pedindo espaço. Esse vazio não é castigo. É uma pausa sagrada criada para que você perceba o quanto vinha se alimentando de ruídos e distrações. Quando a alma quer falar, ela retira o que te distrai. Ela desmonta o cenário que o ego construiu, tira o brilho das coisas que te afastam da verdade e faz o coração se cansar daquilo que é pequeno. É por isso que o vazio dói. Ele não dói por falta, dói porque abre espaço. E todo espaço aberto pela alma é convite para renascimento. Mas quase ninguém entende isso de imediato. A mente, acostumada a controlar tudo, tenta preencher o silêncio com mais ruído. Você muda de planos, busca novas metas, procura respostas fora. Só que nada preenche. É como se o próprio universo tivesse fechado as portas para que você finalmente olhasse para dentro. Essa é a grande lição do primeiro sinal. O vazio é um redirecionamento. Ele te empurra para o centro de si mesmo, o único lugar de onde o caminho verdadeiro pode nascer. Nesse estágio, é comum sentir que algo acabou, mas, na verdade, é apenas uma parte sua sendo devolvida à origem. O que se vai é o que não serve mais à expansão da sua alma. O que permanece, mesmo que silencioso, é o que carrega a semente do novo. A alma sabe que para o divino se manifestar, é preciso que o antigo morra em paz. Por isso, ela retira. Por isso, ela cala. Talvez você esteja nesse momento agora, em um território interno que parece improdutivo, sem brilho, sem direção. E talvez esteja tentando escapar dele, sem perceber que é exatamente aí que o portal se abre. A alma não precisa que você entenda o que está acontecendo, precisa apenas que você confie. Porque esse vazio que dói é o mesmo espaço onde o divino vai construir o novo propósito que ainda não pode ser visto. Se você conseguir permanecer por um instante a mais dentro desse silêncio, vai notar que há algo diferente ali. Não é um nada frio, é um nada fértil, um campo invisível, onde tudo o que é verdadeiro está germinando em silêncio. O vazio não é o fim, é o ventre da criação. É onde a alma recolhe as sementes de luz para o próximo ciclo da sua jornada. Permita-se não saber. Permita-se descansar do impulso de consertar. O vazio é o altar onde a alma reacende a chama da presença. E quando você parar de lutar contra ele, vai perceber que nunca esteve só. O silêncio que antes assustava começa a se transformar em paz. E a paz, ainda que tímida, é o primeiro sopro da nova direção. É assim que o caminho espiritual começa. Não com respostas, mas com espaço. Não com plenitude, mas com ausência. O vazio é a linguagem da alma dizendo: agora posso falar. E se você escutar com atenção, vai perceber que cada coisa que se foi, cada porta que se fechou, foi apenas o universo abrindo passagem para o que você realmente é. Quando a alma começa a te guiar, ela altera a tua percepção do tempo. De repente, tudo parece fora de ritmo, como se o relógio externo e o relógio interno não falassem mais a mesma língua. Dias passam rápido, mas dentro de você algo desacelera. Há uma parte que não quer correr, que pede pausa, que te convida a olhar o mundo com mais calma. Esse desalinhamento é o segundo sinal espiritual. Quando a alma quer te conduzir, ela rompe o tempo linear e te leva para o tempo sagrado, o tempo da presença. No início, esse descompasso causa confusão. A mente,
acostumada a medir tudo em prazos e resultados, tenta forçar velocidade. Mas há algo em você que resiste. É como se uma força invisível dissesse: não é hora ainda. E por mais que você insista, as coisas parecem não avançar. Projetos emperram, encontros se adiam, respostas demoram. A alma está te ensinando a confiar no ritmo da vida, não no da ansiedade. Ela te puxa de volta para o agora, onde o tempo perde poder e a consciência se expande. A sensação de estar fora do tempo é, na verdade, um realinhamento espiritual. Quando a alma começa a ocupar o centro da sua jornada, o fluxo da existência muda de compasso. O que era urgente perde a força, e o que era invisível ganha valor. Pequenos gestos, olhares e respirações tornam-se portais de significado. O tempo deixa de ser linha e vira círculo. Tudo se move, mas dentro de um mesmo instante. É nesse estado que as sincronicidades se intensificam. O universo começa a conversar contigo por meio de coincidências tão precisas que deixam de parecer acaso. Esse sinal chega quando é preciso desaprender o controle. Você pode sentir que está atrasado, mas no nível da alma, está exatamente onde deveria estar. Cada pausa é preparação. Cada aparente demora é um desvio intencional que te livra de caminhos que não pertencem mais à tua vibração. A alma sabe que há processos que não podem ser apressados. Há amadurecimentos que só acontecem no silêncio do tempo certo. O tempo espiritual é vivo. Ele não corre em linha reta. Ele pulsa como respiração, expande e contrai, convida e recolhe. Quando você começa a sentir essa alternância, está percebendo o movimento da vida através da alma. É a sincronia entre o que o universo pede e o que você pode oferecer. Essa é a verdadeira fluidez. Não correr atrás, mas caminhar junto. Nesse estágio, pode surgir a sensação de estar fora da realidade, como se o mundo tivesse ficado rápido demais. É natural. O tempo humano se alimenta da pressa. O tempo da alma se alimenta da entrega. Quem aprende a ouvir o tempo da alma, descobre que nada está atrasado, porque tudo acontece na hora em que o coração está pronto para receber. Respire e perceba o que esse sinal te mostra. Talvez o universo esteja te desacelerando, não para te atrasar, mas para te alinhar, para te colocar no compasso exato em que tua vibração se ajusta ao propósito maior que te aguarda. O tempo espiritual não é cronológico, é vibracional. Ele se ajusta à tua consciência, não ao calendário. Permaneça atento quando sentir que o tempo se comporta de maneira estranha. Isso não é desorientação, é sincronização. É o universo te ensinando a fluir com o invisível. Quando a alma guia, ela te tira da lógica do quando e te devolve ao mistério do agora. E nesse agora, tudo o que é verdadeiro já está acontecendo, mesmo que ainda não possa ser visto. Há momentos em que tudo parece certo por fora, mas por dentro, algo começa a se mover. É uma inquietação discreta, uma sensação de que a vida perdeu o encaixe mesmo estando aparentemente no lugar. Esse é o terceiro sinal espiritual. A alma começa a te incomodar quando o que parece seguro já não é verdadeiro. E embora pareça contradição, esse desconforto é o indício mais claro de que você está evoluindo. A alma não suporta permanecer em espaços onde o espírito não respira. Você tenta convencer a si mesmo de que está tudo bem, que o emprego está estável, que o relacionamento é bom, que a rotina é suficiente. Mas ao fechar os olhos, há uma voz silenciosa te perguntando: é realmente isso que faz tua luz pulsar? É nesse ponto que o chamado se intensifica. A inquietude espiritual é a maneira da alma te lembrar que conforto e verdade nem sempre caminham juntos. Ela começa a te empurrar para fora de moldes que te mantêm seguro, mas vazio. No início você tenta calar esse incômodo, busca distrações, racionaliza, se convence de que é apenas cansaço. Mas o desconforto cresce, porque ele não vem da mente, vem do profundo. A alma não se importa com o que é conveniente, ela quer o que é autêntico.
E quando percebe que você está acomodado em um lugar que não reflete sua verdade, ela faz o chão tremer suavemente, como quem avisa: aqui não é mais teu lugar. Esse sinal não é fácil de reconhecer, porque ele se disfarça de insatisfação comum. Mas é mais sutil. É uma sensação de desalinhamento com a própria vida, como se tudo o que faz sentido para os outros já não servisse para você. Isso é a alma te libertando da necessidade de aprovação, te chamando de volta para a tua essência. Ela começa a retirar o prazer das coisas que pertencem ao velho eu, para que você não tenha escolha se não seguir a direção da autenticidade. A inquietude é uma força compassiva. Ela não vem para punir, vem para empurrar, vem para te lembrar que viver com a alma desperta exige coragem para desapegar da ilusão de estabilidade. Porque toda vez que você se acomoda em algo que não reflete quem é, começa a perder energia. A vitalidade enfraquece, o entusiasmo some e a vida se torna mecânica. A alma interrompe esse ciclo antes que ele te apague completamente. Muitos confundem esse momento com crise existencial, mas é o oposto. É um despertar. A crise é o nascimento de uma nova verdade. Quando você se sente dividido entre permanecer e seguir, é a alma te mostrando a fronteira entre o que é conhecido e o que é verdadeiro. Essa fronteira é desconfortável, mas é nela que nasce o propósito. A inquietude espiritual te convida a fazer perguntas que o ego evita. O que ainda faz sentido? O que em mim está tentando nascer? O que preciso deixar morrer para viver com mais verdade? São perguntas que não trazem respostas imediatas, mas abrem espaço para um novo tipo de paz. A paz que nasce da coerência entre o que você sente e o que vive. Quando a alma guia, ela te retira da ilusão do certo para te conduzir ao real. E o real às vezes é incerto, mas é ali que a vida volta a pulsar. O desconforto é o movimento do divino dentro de você, dizendo que é hora de mudar o ritmo, de ajustar o caminho, de respirar com mais verdade. Se você sente essa inquietude, não lute contra ela. Escute-a. É a bússola da tua alma indicando que há algo maior esperando ser vivido. E quando você finalmente tiver coragem de segui-la, descobrirá que a segurança nunca esteve na estabilidade das coisas, mas na confiança de estar alinhado com a verdade que vibra dentro de você. À medida que a alma começa a conduzir tua jornada, algo sutil se transforma na maneira como você percebe o mundo. Lugares que antes pareciam neutros passam a te cansar. Pessoas que sempre te cercaram agora provocam estranhos incômodos. E ambientes simples, uma rua silenciosa, um pôr do sol, o som do vento, começam a te envolver de um modo que nunca tinham feito antes. Esse é o quarto sinal espiritual. A energia ao redor muda, e você começa a senti-la como se o invisível tivesse se tornado palpável. A alma, quando desperta, afina a tua sensibilidade. É como se teus sentidos se expandissem para além do físico, captando as vibrações que sempre estiveram ali, mas que antes passavam despercebidas. Você começa a perceber o que é leve e o que é denso, o que nutre e o que drena, o que expande e o que fecha teu campo. Essa percepção não é racional, é vibracional. O corpo responde primeiro, um cansaço repentino, uma vontade de ir embora, uma sensação de paz sem motivo. A energia da vida se comunica através dessas sutilezas, e a alma traduz o que a mente ainda não entende. Muitos chamam isso de intuição, mas é mais do que isso. É o início de um alinhamento vibracional com o que é verdadeiro. Quando você começa a seguir o fluxo da alma, as frequências que não estão em harmonia com esse novo estado se tornam evidentes. Ambientes carregados, conversas superficiais, hábitos que antes passavam despercebidos, tudo passa a ter um peso diferente. A energia não mente. A alma te faz sentir quando algo está fora do compasso da tua verdade. Esse sinal não vem para te isolar, vem para te educar espiritualmente. A alma quer te ensinar a reconhecer o invisível, a entender que tudo é troca, que cada presença é também uma vibração. Quando você aprende a sentir o campo energético das coisas,
começa a escolher com mais consciência onde quer estar, o que quer absorver e o que precisa liberar. É o nascimento de uma percepção energética mais madura, e com ela vem uma nova responsabilidade: cuidar da tua frequência. No início, isso pode parecer exaustivo. É comum se sentir sobrecarregado em lugares cheios ou ao redor de pessoas densas, mas, com o tempo, você entende que não é sensibilidade frágil, é sensibilidade desperta. A alma está te ensinando a preservar tua energia, a honrar o teu espaço interno. E quando você começa a respeitar o que sente, algo mágico acontece. O mundo responde. Pessoas novas aparecem, ambientes ganham leveza, o universo se ajusta à tua nova vibração. Esse é o ponto em que a realidade começa a se refinar. As sincronicidades se intensificam, as oportunidades parecem surgir do nada e o cotidiano passa a ter uma textura diferente. Tudo se torna símbolo, mensagem, ressonância. A energia é linguagem e quando você a compreende, o mundo inteiro se torna uma conversa entre tua alma e o divino. Preste atenção quando o corpo reagir a um ambiente ou a uma presença. Ele não está exagerando, está traduzindo. A vibração que você sente é o modo como o universo te orienta. Aproxima-te do que eleva, afasta-te do que te contrai. É simples, mas exige escuta. E cada vez que você obedece à alma, ela te recompensa com clareza e paz. Esse sinal marca o início da tua vida consciente como ser energético. A alma não quer que você viva desconectado da matéria, mas que viva com discernimento dentro dela. Quando você percebe o mundo como vibração, compreende que não precisa lutar para mudar tudo à força. Basta alinhar tua própria energia, e o que for verdadeiro permanecerá. O que muda ao teu redor não é o acaso, é a resposta do universo à nova frequência que tua alma está emitindo. Confie nesse processo. A mudança na energia é o sinal de que a alma tomou o leme e está ajustando teu campo para o que vem a seguir. E o que vem depois é sempre mais leve, mais real, mais teu. Quando a alma quer te guiar, ela começa a abrir cofres que estavam trancados há anos dentro de você. De repente, lembranças antigas emergem sem aviso. Rostos esquecidos, frases ditas há muito tempo. Situações que pareciam resolvidas voltam à superfície com uma força inesperada. É o quinto sinal espiritual. Memórias retornando como ondas. Elas não vêm para te assombrar, mas para libertar partes tuas que ficaram presas em algum momento da história. A alma não suporta fragmentos esquecidos. Ela quer inteireza, e por isso faz o passado reaparecer não para que revivas a dor, mas para que a transmute em consciência. Essas lembranças não chegam de forma linear. Elas vêm em sensações, cheiros, músicas, sonhos. Às vezes, uma simples imagem desperta algo que você nem sabia que estava guardado. E é nesse instante que a alma trabalha. Ela acende luz onde a mente apagou. Cada lembrança traz um eco de energia que precisa ser compreendido, perdoado, dissolvido. A alma não esquece o que a mente enterra. Ela espera o momento em que você esteja pronto para olhar sem fugir. É por isso que certos ciclos parecem se repetir. Pessoas com o mesmo padrão, situações que voltam em outras formas, nada disso é acaso. São memórias emocionais tentando se resolver. O universo repete o enredo até que o aprendizado seja absorvido. Quando a alma guia, ela não quer que você fuja dos fantasmas. Quer que os abrace até que eles se transformem em luz. Muitos confundem esse retorno com regressão ou castigo, mas o que está acontecendo é um realinhamento energético. Cada lembrança que surge carrega uma parte da tua energia vital. Quando você aceita olhar, a energia retorna. Quando foge, ela permanece estagnada. O passado não se repete para te prender, mas para te devolver o que foi perdido. A alma utiliza a memória como portal. Ao relembrar, você tem a chance de escolher diferente, de reagir com consciência ao que antes era dor, de responder com amor ao que um dia provocou medo. O passado deixa de ser prisão e se torna rito de passagem. É como se cada lembrança fosse uma chave abrindo portas internas,
conduzindo-te de volta para casa. Esse sinal é profundo porque exige coragem. Olhar o passado é enfrentar o espelho do tempo e reconhecer as versões de si mesmo que ainda pedem acolhimento. E quando você as acolhe, a linha da tua história se reescreve vibracionalmente. O que antes era peso se converte em sabedoria. O que antes doía se transforma em compaixão. A alma quer que você perceba que não há erro, apenas aprendizado. Cada lembrança é um fragmento do teu despertar. Mesmo as mais dolorosas contêm uma semente de luz, porque sem elas você não teria desenvolvido a sensibilidade que agora permite enxergar além das aparências. A alma não julga o que viveu, ela integra. E integrar é o ato mais elevado de cura. Permita que o passado volte se for preciso. Não tente apagar o que quer ser compreendido. Observe as memórias como quem observa o mar. Algumas ondas trazem calmaria, outras tempestades. Mas todas têm o mesmo propósito: devolver-te ao movimento. O que fica retido apodrece, o que se move purifica. Quando as memórias vierem, não pergunte, por que agora? Pergunte, o que isso quer me mostrar? Essa mudança de pergunta transforma o peso em direção. E à medida que você acolhe cada lembrança com amor, o passado perde domínio sobre o presente. A alma, então, te devolve ao tempo real, aquele onde o aprendizado já virou sabedoria e a dor se converteu em gratidão. Esse sinal é o chamado da alma para a reconciliação, não apenas com o que foi, mas com quem você foi. E quando essa reconciliação acontece, algo silencioso muda dentro de você. A paz começa a substituir o julgamento, e nessa paz, a voz da alma se torna clara, suave e constante, guiando teu caminho sem ruído. Há um instante em que a alma decide falar através do corpo. É sutil, mas inconfundível. Você começa a sentir que o corpo não é apenas matéria, é linguagem. É o sexto sinal espiritual. O corpo se torna mensageiro da alma. Ele reage às emoções que você ignora, traduz o que você não quer dizer e adoece quando a energia se desconecta do propósito. Cada desconforto é uma tentativa da alma de chamar a tua atenção para algo que precisa ser ouvido de dentro para fora. Talvez seja um cansaço que não passa, um aperto no peito, uma tensão constante nos ombros, uma insônia que chega sem motivo aparente. Você pode até procurar explicações lógicas, e elas podem existir, mas há algo além da biologia. O corpo registra o que a mente tenta apagar. Ele guarda a história energética de cada emoção reprimida, de cada palavra não dita, de cada sentimento engolido. Quando a alma começa a te guiar, o corpo se torna seu tradutor mais fiel. A medicina do espírito não separa corpo e consciência. Entende que cada célula vibra com o estado da alma. Quando você vive em desalinhamento, trabalhando no que te esgota, fingindo o que não sente, permanecendo onde não há verdade, o corpo sinaliza. Ele tenta corrigir o rumo antes que o coração se feche completamente. Um sintoma físico, nesse contexto, é o último recurso da alma para te despertar. É um pedido de reconexão, não uma punição. Se observar com sensibilidade, vai perceber que o corpo fala em códigos. Um nó na garganta pede expressão. Um desconforto no peito pede amor próprio. Uma dor nas costas carrega o peso de algo que você não deveria mais sustentar. Cada sensação é uma frase não ouvida do diálogo entre alma e matéria. O corpo não é inimigo da tua evolução. É o guardião silencioso da tua verdade. Nesse momento, a cura não vem apenas de fora. É claro que cuidar do corpo físico é essencial, mas a alma te chama para ir além, para compreender a origem vibracional de cada desequilíbrio. Quando você honra essa escuta, o corpo responde com alívio, porque finalmente foi reconhecido como templo da tua consciência. Há uma sabedoria antiga em cada célula. Ela sabe o caminho de volta à harmonia, desde que você pare de resistir. Quando o corpo pede descanso e você insiste em seguir, quando pede movimento e você o mantém preso, quando pede silêncio e você o distrai, ele endurece, fecha, adoece. Mas quando você o escuta, ele se torna ponte.
O corpo e a alma voltam a pulsar no mesmo compasso. Esse sinal espiritual é um convite para desacelerar e sentir. Sentir não apenas o que dói, mas o que vibra. Sentir o fluxo da energia que passa por você e lembrar que a espiritualidade não acontece apenas nas meditações, mas na forma como você respira, caminha, se alimenta, toca e é tocado. A alma quer habitar o corpo, e o corpo quer servir a alma. O desalinhamento nasce quando um tenta dominar o outro. Quando a alma guia, ela não te pede fuga da matéria, pede integração. Pede que o espírito e o corpo se tornem aliados no mesmo propósito: viver com presença. O corpo é o radar da alma. Quanto mais você o ouve, mais clara se torna a direção. Observe com atenção o que o corpo tenta te dizer hoje. Talvez a dor que você sente seja apenas o eco de uma parte tua que quer ser vista. Respire, coloque a mão sobre o ponto que dói e diga a si mesmo: eu estou ouvindo. Às vezes, essa simples frase é o início de uma cura profunda, porque no fim, a alma sempre falou. Mas só agora o corpo encontrou um coração disposto a escutar. Em algum ponto da jornada, a alma começa a usar as pessoas como espelhos. De repente, você percebe que certos encontros não são simples coincidências. Há rostos que surgem em momentos precisos, palavras que tocam o fundo da tua consciência e relações que te despertam com intensidade incomum. Esse é o 7º sinal espiritual, o espelho das pessoas que você encontra. A alma começa a te mostrar a si mesmo através dos outros, refletindo o que precisa ser curado, compreendido ou expandido. Cada pessoa que cruza o teu caminho carrega uma vibração compatível com algo que vibra dentro de você. Não é sobre culpa ou merecimento, é sobre ressonância. O que o outro desperta em ti, seja amor, admiração, desconforto ou dor, revela o estado do teu próprio campo energético. É a alma te dizendo: olhe para isso com consciência, porque nada que te toca profundamente é aleatório. Tudo o que te afeta está te ensinando sobre ti. No início, esse sinal pode ser confuso. Você pode se perguntar por que atrai pessoas que te ferem, manipulam ou te fazem duvidar de si mesmo. Mas a alma não te coloca diante de ninguém por acaso. Às vezes, ela envia alguém que ativa a tua ferida justamente para que você a veja. Não para revivê-la, mas para libertá-la. O outro se torna um espelho nítido das partes que você esconde, da tua carência, do teu orgulho, do teu medo de ser rejeitado, da tua dificuldade de confiar. Quando a alma quer te curar, ela te mostra o que ainda dói, não para te punir, mas para te devolver o poder de escolher diferente. Também há espelhos luminosos, pessoas que surgem e te inspiram, te fortalecem, te lembram quem você é. Elas não vêm para te completar, vêm para refletir tua própria luz, aquela que talvez você tenha esquecido de ver em si. A alma utiliza essas presenças para te relembrar do teu valor, da tua essência e da tua capacidade de amar sem medida. Cada encontro, seja desafiador ou leve, é parte de uma coreografia divina. Perceba que quando algo em alguém te irrita profundamente, é um convite à autoobservação. O que exatamente essa reação está te mostrando sobre tuas expectativas e limites? E quando alguém te desperta admiração intensa, também é sinal. Há algo nessa pessoa que existe latente em você, esperando ser despertado. O espelho não julga, ele apenas reflete. Com o tempo, essa consciência transforma tuas relações. Você deixa de culpar e começa a compreender. Deixa de exigir e começa a discernir. As pessoas param de ser inimigas ou salvadoras e passam a ser mensageiras. Cada uma delas carrega uma chave para o teu autoconhecimento. Quando você entende isso, a alma se alegra, porque finalmente pode conduzir teus vínculos com sabedoria e leveza. Esse sinal espiritual te ensina que os relacionamentos são portais de cura. Nenhum encontro é pequeno demais. Às vezes, uma conversa breve com um estranho traz mais luz do que anos de convivência com alguém que não te vê. E mesmo assim, ambos têm o mesmo propósito: expandir tua consciência.
Quando a alma guia, ela te ensina a agradecer por todos os espelhos, os que doem e os que curam, porque todos te empurram para o mesmo destino, enxergar-se com clareza. E quando você aprende a se ver em cada olhar, descobre que o outro nunca foi obstáculo, mas caminho. O espelho se desfaz e o reflexo se transforma em unidade. Há momentos em que a natureza começa a te chamar de volta. Você sente uma vontade inexplicável de estar perto da terra, do mar, do vento. A luz do entardecer te emociona, o som da chuva te acalma. O canto de um pássaro parece falar diretamente ao teu coração. Esse é o 8º sinal espiritual. A natureza começa a te responder. A alma, quando desperta, se reconecta com o tecido sagrado da criação, e é por meio dos elementos que o universo volta a conversar contigo. Durante muito tempo, o ser humano acreditou estar separado da natureza. Buscou respostas nas cidades, nas telas, nas vozes do mundo, e esqueceu que o próprio silêncio do vento contém sabedoria. Mas a alma lembra. Ela reconhece o som das águas, o perfume das árvores, a dança do fogo, a quietude da terra. E quando ela quer te guiar, usa esses elementos como linguagem direta. Um pôr do sol pode trazer uma resposta. Um pássaro que cruza teu caminho pode carregar uma mensagem. Uma brisa leve pode confirmar o que teu coração já sabia. Esse sinal surge quando você começa a perceber que o universo é vivo e responde à tua vibração. Tudo o que existe ao teu redor é extensão da tua energia. Quando tua consciência se eleva, o mundo se torna espelho. A sincronia entre teu estado interno e o movimento da natureza revela que não há separação entre você e o todo. É a alma te lembrando de que você nunca esteve isolado, apenas desconectado da frequência que tudo une. Talvez, de repente, você comece a sentir paz apenas ao caminhar descalço, ou sinta vontade de observar o céu antes de dormir. São gestos simples, mas profundamente simbólicos. A alma te guia de volta para o essencial. A natureza é o templo onde o divino se manifesta sem esforço. E quando tua vibração se alinha a ela, a vida se torna oração. Perceba os sinais. O clima que muda quando você toma uma decisão. O vento que sopra forte quando uma emoção quer sair. A sensação de leveza quando chove após um período tenso. Nada é acaso. Tudo é resposta. O universo fala em símbolos e a alma traduz. O que antes parecia coincidência se revela como diálogo sagrado entre você e a criação. Nesse estágio, o corpo e a alma entram em sintonia com os ciclos da Terra. Você sente quando precisa recolher-se, assim como o inverno faz com as árvores. Sente quando é hora de florescer, como a primavera que renasce depois do frio. A natureza passa a ensinar sem palavras. Mostra que há tempo para crescer, tempo para deixar ir, tempo para apenas ser. Esse sinal também desperta uma profunda compaixão pelo planeta. Você começa a entender que cuidar da Terra é cuidar de si, porque tudo está interligado. A vibração da tua alma contribui para o equilíbrio do mundo. Cada pensamento, cada gesto de gratidão, cada respiro consciente é uma forma de harmonia que se expande para o todo. A natureza não quer que você a adore, quer que se lembre dela, quer que volte a sentir o mesmo ritmo que move os rios e as estrelas. Quando você se reconecta, ela te acolhe como uma mãe que nunca deixou de esperar pelo retorno do filho. E nesse reencontro, algo profundo acontece. O coração se acalma, porque a alma reconhece o lar. Esse é o sinal de que a tua vibração voltou a se fundir com o pulsar do universo. É a lembrança viva de que o divino não está distante, está em cada folha, em cada sopro, em cada átomo de luz que toca a tua pele. Quando a natureza começa a te responder, é o universo dizendo: bem-vindo de volta à vida. Há um momento na jornada em que aquilo que antes era certeza começa a ruir. As ideias, crenças e estruturas que te sustentaram por anos parecem perder o sentido. O que antes te definia já não te representa. É como se uma parte tua começasse a desmoronar enquanto outra, ainda invisível,
tentasse nascer. Esse é o 9º sinal espiritual, o colapso das velhas verdades. A alma, quando quer te guiar, desmonta os alicerces que foram construídos pela mente e erguidos pelo medo. Ela precisa abrir espaço para que a verdade se revele, não a verdade aprendida, mas a verdade vivida. No início, esse processo assusta. Há uma sensação de perda de identidade, um vazio entre o que você era e o que ainda não sabe ser. As crenças que antes traziam conforto passam a apertar. As respostas prontas soam rasas. E de repente, você se vê questionando tudo. O que é certo? O que é real? O que tem valor? Esse questionamento não é crise, é expansão. É a alma te libertando do aprisionamento das ideias fixas e te conduzindo à liberdade de uma consciência viva, que cresce e se renova a cada experiência. As velhas verdades se desfazem porque a consciência evolui. Aquilo que te serviu em um estágio agora se torna pequeno. A alma não quer que você viva preso a dogmas. Quer que viva em movimento. Quando você insiste em permanecer no mesmo lugar interno, o universo se encarrega de desorganizar o cenário. Situações que pareciam estáveis se desconstroem, pessoas se afastam, caminhos se fecham. É o chamado da alma para uma verdade maior. E quanto mais você resiste, mais intenso o colapso se torna. A dissolução das antigas crenças é dolorosa porque a mente busca segurança no conhecido. Mas o despertar espiritual é um processo de desapego da ilusão. A verdade não é um conjunto de ideias, é um estado de presença. Ela não cabe em definições, apenas se revela no instante em que você se entrega. Por isso, a alma permite que tudo o que é falso desmorone. É o jeito mais compassivo de te conduzir à essência. Nesse ponto, você começa a compreender que o caos também é sagrado. Cada desordem é uma purificação. O colapso é o movimento da alma retirando o que já cumpriu sua função. Assim como uma serpente troca de pele para continuar viva, você precisa deixar morrer o que não vibra mais na mesma frequência. E quanto mais se apega ao que já foi, mais difícil fica atravessar a passagem. Mas há beleza nessa destruição, porque quando as certezas caem, surge a humildade. A mente se curva diante do mistério, e o coração se abre para a sabedoria que não precisa ser explicada. O colapso é o momento em que você deixa de acreditar em Deus apenas com palavras e começa a sentir o divino na própria respiração. É o instante em que o conhecimento se transforma em sabedoria e o controle em confiança. Esse sinal espiritual é o prelúdio da expansão. Ele marca o fim de um ciclo de ignorância espiritual e o início de um estado de consciência mais amplo. Quando tudo desmorona, a alma finalmente tem espaço para construir o novo, não com certezas, mas com presença. A vida se torna menos sobre ter razão e mais sobre viver em harmonia com o que é. Permita que as velhas verdades caiam. Deixe que o antigo se vá. A alma sabe o que está fazendo. Ela está te guiando para um lugar onde a fé não precisa de provas, o amor não precisa de garantias, e a paz não depende de controle. É nesse terreno limpo, sem muros nem certezas, que o divino se manifesta com plenitude. O colapso das velhas verdades é o portal que separa a vida inconsciente da vida desperta. Quem atravessa essa ponte descobre que perder o que era seguro foi, na verdade, o início de ser inteiro. Depois que o ruído interno começa a cessar e as verdades antigas desmoronam, surge um espaço novo, silencioso e pleno. É o 10º sinal espiritual, o retorno do silêncio interior. Nesse ponto, a alma já desmontou tudo o que era falso, e pela primeira vez, você se encontra diante de um vazio que não dói. É uma quietude profunda que não pede explicações. A mente, acostumada a intervir, tenta encontrar significado, mas não há nada a decifrar. O silêncio em si já é a resposta. Esse estado não chega por esforço. Ele aparece depois de muitas tempestades internas, como o mar que finalmente se acalma após o vendaval. No início, o silêncio pode parecer estranho, quase desconfortável, como se faltasse algo. Mas com o tempo, você percebe que ele não é ausência, é presença.
É o som do divino dentro de você. Quando a alma guia, ela te conduz a esse ponto porque sabe que nenhuma sabedoria verdadeira nasce do barulho. É no silêncio que a consciência se expande, e é nele que a verdade se revela sem palavras. Nesse estágio, a vida começa a ganhar um ritmo mais sereno. As respostas vêm com naturalidade, sem ansiedade. As decisões deixam de ser um cálculo mental e passam a ser um movimento intuitivo, fluido, quase orgânico. É como se uma parte tua, a mais antiga, a mais sábia, tivesse assumido o leme e agora conduzisse cada passo. O silêncio interior é o estado em que o ego perde força e a alma respira livremente. Há uma diferença entre o silêncio da fuga e o silêncio da presença. O primeiro é vazio e frio. O segundo é vivo e luminoso. Quando o silêncio se torna morada, ele te ensina a observar a vida sem interferir, a compreender sem julgar, a existir sem precisar provar. É ali que nasce a verdadeira paz, aquela que não depende das circunstâncias. Mas é importante entender, esse silêncio não é estático. Ele pulsa. Dentro dele ainda existe movimento, mas um movimento consciente, sem resistência. A mente se torna aliada, não inimiga. Os pensamentos ainda surgem, mas já não te arrastam. Você aprende a ouvi-los sem se perder neles. Aprende a sentir as emoções sem se identificar com elas. Aprende a viver o mundo sem se confundir com ele. É nesse ponto que o ruído do mundo começa a perder poder sobre você. O que antes te irritava, agora apenas passa. O que antes te feria, agora te ensina. O silêncio interior é o espaço da neutralidade amorosa, um estado em que você observa tudo sem se fechar e se abre sem se perder. A alma quer te conduzir a esse centro, porque é dali que brota o discernimento verdadeiro. Ao permanecer em silêncio, você percebe que tudo o que buscava sempre esteve aqui, que a sabedoria nunca esteve nas respostas, mas na escuta, que o divino não fala com voz alta, fala no intervalo entre um pensamento e outro, e que a tua alma nunca deixou de se comunicar. Você apenas precisava aprender a ouvir o idioma do silêncio. O retorno ao silêncio interior é o momento em que o despertar deixa de ser um conceito e se torna experiência. O mundo ainda se move, mas você já não se perde no movimento. Há uma estabilidade invisível sustentando tudo. É o início de uma nova forma de viver. Menos reação, mais presença. E quando esse silêncio se instala, o coração começa a emitir outra frequência. Tudo o que vibra em desarmonia se dissolve naturalmente, porque o ruído não sobrevive onde há serenidade. É por isso que o silêncio cura. Ele limpa, reorganiza, purifica e alinha. Se hoje a vida te conduz a esse estado de pausa, não fuja. É o teu espírito te devolvendo ao centro. Fica quieto, respira e lembra, o silêncio não é o fim da jornada, é o começo da escuta. É nele que a alma fala mais alto e o caminho se revela sem esforço. Há uma saudade que não se explica. Ela surge nos dias calmos, nas horas em que nada falta, mas algo dentro de você ainda chama. Não é tristeza, é um anseio suave, quase familiar, como se houvesse um lugar, ou um tempo, esperando o teu retorno. Esse é o 11º sinal espiritual, a saudade do lugar que ainda não viveu. A alma, quando começa a te guiar com mais clareza, desperta a memória de algo que ainda não aconteceu, mas que já existe no plano sutil como promessa. Essa saudade é o eco do propósito. Ela te lembra de que há uma direção a seguir, um chamado a atender, uma versão de si mesmo que ainda não nasceu, mas que vibra em potencial dentro do teu coração. Quando a alma se aproxima, ela sopra fragmentos desse futuro, e você sente vontade de mudar sem saber exatamente para onde. Não é desejo comum, é recordação do que a alma já sabe ser o próximo passo. Muitos confundem essa saudade com insatisfação. Tentam preenchê-la com metas, viagens, pessoas, conquistas. Mas nada satisfaz porque essa sensação não vem da mente, vem do espírito. É a alma te dizendo:
Você não está perdido, está sendo chamado. Essa saudade é a ponte entre quem você é e quem está destinado a se tornar. É o fio invisível que puxa tua consciência para o caminho do propósito. Ela se manifesta nos detalhes. Uma música que te faz chorar sem motivo. Uma paisagem que parece familiar. Um encontro que desperta um sentimento de reconhecimento instantâneo. A alma usa essas pequenas brechas para te lembrar da origem e do destino. Tudo o que ressoa profundamente com você é uma forma do universo dizer, por aqui. Essa saudade também é o antídoto contra o conformismo. Ela não te deixa adormecer na zona de conforto. Quando tudo parece estável demais, ela vem e cutuca, lembrando que há mais a ser vivido. É o impulso que te empurra em direção ao desconhecido, não por insatisfação, mas por coerência com a expansão. A alma não suporta a estagnação. Ela precisa crescer e a saudade é a linguagem com que ela chama o crescimento. Mas esse sentimento não pede pressa, pede entrega. A alma não quer que você corra em busca do novo, quer que você confie no fluxo que o traz até você. A saudade espiritual é como o farol do navegante. Não serve para apressar o caminho, serve para manter a direção. É o lembrete constante de que, mesmo sem mapa, há um destino certo te esperando. Quando você começa a ouvir essa saudade com atenção, algo muda na forma como vive. O foco deixa de ser o resultado e passa a ser o movimento. Você percebe que o propósito não é um ponto de chegada, mas uma vibração que te guia a cada passo. O futuro deixa de ser uma meta e se transforma em presença. A alma te faz sentir saudade do que ainda não viveu porque quer te lembrar do infinito que habita em ti. Quer que você sinta que há algo maior, mais vasto e mais verdadeiro se revelando aos poucos. É o universo te preparando para o reencontro com tua missão. Essa saudade é sagrada. Não tente apagá-la. Acolha-a como um lembrete silencioso de que você está em transição e que o destino espiritual nunca é um lugar, é um estado de ser. É o momento em que você reconhece que o lar que procura está no interior da própria consciência. Quando a alma te guia por essa nostalgia suave, é porque está próxima de te mostrar algo importante. E quando esse reencontro acontece, a saudade desaparece. Porque ao viver o que foi sonhado, você entende que nunca houve distância entre o chamado e o caminho. Havia apenas o tempo certo de se lembrar. Chega um instante em que todas as buscas cessam. Você não sente mais necessidade de controlar, de entender ou de prever. Há uma serenidade que se instala, quase imperceptível no início, mas profunda e irreversível. Esse é o 12º sinal espiritual, a rendição luminosa. É o ponto em que a alma finalmente assume o leme da vida, e o eu deixa de lutar contra o fluxo. O que antes era esforço se transforma em entrega. O que antes era dúvida se converte em confiança. A rendição não é desistência, é maturidade espiritual. É o momento em que você percebe que nada precisa ser forçado, porque o que é verdadeiro encontra caminho por si só. Tudo o que era controle começa a se desfazer, e o peso das expectativas se dissolve em aceitação. A mente tenta compreender o que está acontecendo, mas não há lógica a ser encontrada, apenas paz. É o instante em que o coração entende o que a razão jamais explicaria. O divino sempre esteve no comando. Essa rendição chega depois de muitas quedas, muitas lutas internas, muitos recomeços. A alma não te leva até esse estado por meio de teorias, mas por meio da experiência. Cada resistência que se quebrava, cada perda que te despia, cada silêncio que te confrontava, tudo foi preparação. O ego acreditava que estava perdendo, mas a alma sabia que estava libertando. E quando finalmente não há mais forças para lutar, surge a clareza. A paz não nasce da conquista, nasce da entrega. É nesse ponto que o medo perde a função. O futuro deixa de ser ameaça e se torna confiança. Você percebe que não precisa ter todas as respostas, porque o caminho se revela passo a passo, com uma precisão divina que a mente humana nunca alcançaria.
É a consciência de que tudo chega na hora certa, nem antes nem depois. O que é teu te encontra quando você se alinha, e o que não é se desfaz quando você solta. A rendição luminosa é o ápice da confiança espiritual. É o momento em que você para de nadar contra a corrente e deixa que a vida te leve, não por inércia, mas por sabedoria. É quando você entende que a verdadeira força não está em resistir, mas em fluir, que o poder não está em impor, mas em permitir, que o amor não precisa de garantias, apenas de presença. Nesse estado, o mundo continua o mesmo, mas o olhar muda. O que antes provocava angústia, agora desperta compaixão. O que antes gerava medo, agora inspira reverência. Tudo passa a ser visto como parte de um plano perfeito que sempre esteve operando, mesmo quando você não percebia. A alma finalmente repousa em si mesma, e essa paz silenciosa se torna tua morada. A rendição é o ponto de convergência de todos os sinais. O vazio, a inquietude, o colapso, a saudade, tudo te trouxe até aqui. Era preciso desapegar de tudo o que te separava da essência para que o amor pudesse ocupar o espaço inteiro. É a entrega total, não a algo externo, mas ao próprio fluxo da consciência divina que habita em ti. E quando essa entrega acontece, você percebe que nunca houve separação entre o caminho e o caminhante, que a alma não te guiava para fora, mas para dentro. A jornada não era sobre encontrar o divino, era sobre se lembrar de que sempre o foi. A rendição luminosa é o instante em que o buscador se transforma em presença. Quando você deixa de procurar por respostas e se torna a própria resposta. É o retorno silencioso ao lar interior, o ponto em que a alma sussurra pela última vez. Agora você está pronto para viver. Chegar até aqui é como acordar de um longo sonho. Tudo o que antes parecia caos começa a fazer sentido. Cada silêncio, cada vazio, cada ruptura era, na verdade, um movimento da alma te guiando de volta à tua essência. A conclusão desse caminho não é uma linha de chegada, é um estado de ser. A alma não te conduziu para o fim de uma jornada, mas para o início de uma vida vivida em consciência. Essa é a verdadeira revelação. Não há destino além do agora. O caminho sempre foi o próprio despertar. Quando você olha para trás e vê o trajeto percorrido, entende que nada foi em vão. O vazio te ensinou a confiar. O tempo te ensinou a esperar. A inquietude te empurrou para a verdade. As memórias te curaram. O corpo te traduziu. As pessoas te espelharam. A natureza te lembrou da unidade. O colapso das velhas verdades abriu espaço para o novo. O silêncio te devolveu a paz. A saudade te mostrou o propósito. E a rendição te fundiu ao divino. Cada sinal foi uma peça sagrada que, reunida, revela o desenho maior da tua alma. A conclusão é simples, mas profunda. A vida sempre esteve tentando te guiar. Cada obstáculo era um mestre disfarçado. Cada perda era uma libertação. Cada encontro era um lembrete de que o universo nunca deixou de conversar contigo. A alma sempre esteve à frente, moldando os passos mesmo quando você acreditava estar perdido. E agora, ao escutar sua voz com clareza, você percebe que ela nunca gritou. Apenas esperou pacientemente o momento em que o teu coração estivesse pronto para ouvir. Esse é o ponto em que o buscador se transforma em presença. A necessidade de entender se dissolve, e o simples ato de existir se torna sagrado. A fé deixa de ser crença e se torna estado. Você não busca mais sinais, porque aprendeu a ser o próprio sinal. A vida passa a responder à tua vibração, e tudo o que é verdadeiro flui até você sem esforço. A alma te guiou de volta ao início, mas agora o início é outro. Você está desperto, consciente, em paz. Não porque tudo se resolveu, mas porque finalmente compreendeu que nada precisava ser consertado, apenas reconhecido. O divino não está acima nem fora. Está no instante em que você respira com presença, fala com amor e caminha com gratidão. Então, antes de encerrar, feche os olhos e escute. Há um som silencioso dentro de você.
O mesmo que sempre esteve ali, esperando ser lembrado. É a voz da alma, suave e firme, dizendo: você chegou, não ao fim, mas ao agora, e o agora é o lar que sempre procurou. Porque no fim, a jornada espiritual não é sobre encontrar Deus. É sobre voltar a ouvir o que Ele sempre disse dentro de você. Que nunca houve separação, nunca houve distância. Havia apenas esquecimento. E agora, ao escutar novamente, a alma sorri, porque a sua luz voltou a reconhecer a própria origem.